quem nos ouve e muitas boas-vindas ao Portugal com Inteligência à Luz do Dia. Bem, hoje temos pela frente uma daquelas análises verdadeiramente fascinantes. Entre os dias 3 e 9 de maio de 2026, assistimos a uma daquelas raras semanas legislativas que redefinem por completo a forma como o Estado e a tecnologia interagem. Ao longo dos próximos minutos vamos sintetizar este denso pacote legislativo e explorar ponto por ponto como a crescente automação do Estado está, na prática, a impactar o dia-a-dia de toda a população. Vamos então mergulhar nisto e descodificar toda esta informação de forma super clara e estruturada. Olhando aqui para a nossa agenda, vamos arrancar com o nosso habitual top 10 das novas leis, arrumando-as em 3 eixos estruturais fundamentais e logo de seguida mergulhamos a fundo no grande destaque desta semana, a fantástica automação do IRS jovem. Vamos então à nossa primeira secção, o top 10 da semana e os 3 eixos estruturais que marcam o atual rumo de quem legisla. Com a disrupção dos algoritmos a acontecer a um ritmo absolutamente alucinante e a transformar tudo o que sabíamos sobre relações laborais, a primeira grande questão que se impõe é esta: como é que o Estado está exatamente a reagir à nova economia? O grande desafio, claro está, é criar um enquadramento jurídico para as inovações sem cortar as pernas a quem inova, mas protegendo de forma férrea quem trabalha neste novo paradigma. E a resposta a essa questão chega de 2 formas brilhantes. Analisando a Lei 2025 e o Decreto-Lei 98/26, estamos perante uma verdadeira revolução na chamada Giga Economy. Pensem naqueles estafetas que nos entregam o jantar a casa ou nos motoristas de TVDE. A partir de agora deixam de viver num limbo jurídico. Passa a existir uma clara presunção de laboralidade que assenta numa coisa muito simples: o controlo algorítmico. Na prática, se há uma aplicação que vos dita os preços, os horários de maior procura e ainda vos avalia através de um algoritmo, ganham imediatamente proteção social mínima e inscrição obrigatória na Segurança Social. É tão simples quanto isto. E depois, em simultâneo, temos algo saído de um filme de ficção científica, mas bem real: a criação da ANIA, a Agência Nacional para a Inteligência Artificial. Falamos de uma entidade totalmente independente e com poder efetivo, reparem bem, para auditar algoritmos de alto risco. Imaginem que o sistema algorítmico de recrutamento ou um software de um banco, para conceder crédito, começa a apresentar enviesamentos discriminatórios. A ANIA tem, a partir de agora, jurisdição para desligar esses sistemas na hora e aplicar coimas pesadíssimas. É literalmente o Estado a equipar-se com ferramentas de supervisão técnica avançada. E isto conduz-nos a uma reflexão igualmente premente e à nossa segunda tendência estrutural desta semana. Qual é, afinal, o papel da sustentabilidade como critério verdadeiramente económico nestas novas leis? O paradigma virou do avesso. Passamos de boas intenções para obrigações legais em prol de uma verdadeira economia circular corresponsável. Primeiro ponto, os critérios ESG. O relato de sustentabilidade passa a ser estritamente obrigatório para grandes empresas e também para as PMEs cotadas. Ou seja, os relatórios de contas não são só números financeiros, têm de incluir metas ambientais concretas e verificáveis. Segundo ponto, as comunidades de energia renovável. Acabou a burocracia inacreditável. Partilhar a energia que sobra dos painéis solares num pequeno condomínio ou com as empresas vizinhas já não obriga àquele moroso processo de licenciamento. É uma lufada de ar fresco para a transição energética local. E por fim, algo que vamos todos notar no dia-a-dia: a nova taxa sobre o takeaway. A partir de agora, as embalagens descartáveis, independentemente de serem de plástico, de cartão ou alumínio, vão ter um custo extra, bem visível no recibo. Mas atenção, isto não é um imposto cego. O valor angariado entra diretamente no Fundo Ambiental para financiar as infraestruturas municipais de recolha e gestão de resíduos, empurrando literalmente as empresas a adotarem massivamente soluções de tara recuperável. O que nos traz a nossa terceira e última tendência desta primeira parte da análise. Perante tanta automação, como garantir uma maior eficiência no acesso ao Estado Social? O grande foco legislativo aqui foi, sem dúvida, deitar abaixo as barreiras burocráticas para a classe média e, claro, para as populações mais vulneráveis. E se olharmos para estes 4 setores fundamentais, a mudança de paradigma é assinalável. Na habitação, o Estado avança como fiador através do Fundo de Garantia Pública para Arrendamento. Para quem não tem uma retaguarda familiar capaz de assinar como fiador, isto retira o principal muro na hora de arrendar casa. Na saúde, o alargamento da hospitalização domiciliária a todas as unidades locais de saúde é uma jogada de mestre. O foco é aliviar a enorme pressão sobre as urgências, permitindo que doentes estáveis possam recuperar na sua própria cama, com monitorização médica diária. Na Justiça, finalmente, temos uma descida muito importante nas custas de processos cíveis menores e uma isenção absolutamente total para vítimas de violência doméstica. Porque o dinheiro nunca, mas nunca, pode ser um obstáculo à denúncia. E na educação, entram em cena as provas de aferição digitais não vinculativas. E o mais interessante, se o sistema detecta uma lacuna nas aprendizagens através destas provas, não castiga o aluno. Em vez disso, ativa automaticamente um plano de apoio pedagógico. É tecnologia e a lei de mãos dadas para criar uma escola muito mais justa.
E passamos então à nossa segunda secção, o destaque da semana, a automação, a tão esperada regulamentação do IRS jovem e a ansiada eliminação da burocracia. Vamos ser muito francos. A grande dor de cabeça do sistema fiscal era o erro humano, certo? Pensem na quantidade de jovens em início de carreira, perfeitamente elegíveis para poupar milhares de euros, mas que na hora H de preencher aquele anexo labiríntico no portal das finanças, se enganavam numa cruzinha. Um erro formal e pronto, o sistema descartava a isenção, gerava uma liquidação normal e o dinheiro ficava retido. Uma tremenda injustiça de forma que destruía um direito de fundo. Mas a boa notícia é que esta nova regulamentação resolve o problema exatamente pela raiz, automatizando tudo. E aí surge aquela pergunta que quem é mais cético adora fazer. Como é que isto funciona na prática? Como é que é desenhado este mecanismo técnico de interoperabilidade para o Estado conseguir fazer este trabalho pesado por nós? A Portaria 126 de 2026 montou um circuito de 3 passos que é de uma eficiência notável. O passo 1 é a certificação digital. Acabou a saga de pedir o diploma na faculdade, pagar taxas e fazer upload de PDFs. Agora, as próprias universidades e politécnicos comunicam os formados diretamente aos serviços do Estado. O passo 2 é o cruzamento automático, que é o coração de tudo isso. A autoridade tributária pega nesses dados académicos e cruza-os com os nossos descontos, em tempo real. Ou seja, a máquina passa a saber quem somos, quando acabamos o curso e quanto estamos a ganhar. O que nos leva ao maravilhoso passo 3, a aplicação por defeito. Na altura de entregar o IRS, o sistema assume o profício logo à partida. O contribuinte só tem de rever, submeter e respirar fundo com a certeza absoluta de que a máquina não deixou o seu direito para trás. Mas claro, há sempre casos mais complexos. E quanto à base de incidência? Uma das dúvidas que mais confusão gerou no passado era: e se eu tiver 2 trabalhos ao mesmo tempo? E se eu passar recibos verdes? O novo diploma veio, finalmente, arrumar a casa. A lei é agora absolutamente estanque e clara. Quer o vosso rendimento venha da categoria A, ou seja, têm um contrato normal, trabalham por conta do outrem, quer venha da categoria B, o tão conhecido trabalho independente ou os recibos verdes, a isenção aplica-se cumulativamente. Imaginem que trabalham numa agência de comunicação durante o dia com contrato e à noite fazem uns trabalhos como designers em regime de freelance. Ambos os rendimentos estão protegidos. É uma regra desenhada para abraçar a atual flexibilidade do mercado de trabalho, sem penalizar quem se tenta fazer à vida no início de carreira, independentemente do modelo laboral que adota. Outro ponto genial desta portaria é como protege o benefício contra a inflação, clarificando o uso do célebre IAS, o indexante dos apoios sociais. Ao atrelar matematicamente os limites máximos desta isenção de IRS diretamente ao valor do IAS durante os 5 anos, o Estado garante a tal progressividade sem margem para falhas. Reparem, antes as regras podiam ser confusas e de repente o vosso benefício estagnava enquanto a inflação disparava. O dinheiro perdia valor. Agora, ao ligar a fórmula estritamente ao IAS, tudo atualiza organicamente. É a tal máquina invisível a trabalhar para nós, prevenindo que um simples erro humano de cálculo numa repartição de finanças resulte em milhares de pedidos de retificação. Visto o lado técnico e a letra da lei, importa dar um passo atrás e olhar para o verdadeiro objetivo disto tudo. Qual é o impacto real, no terreno, para a retenção deste talento jovem aqui em Portugal? O impacto mede-se em 2 coisas fundamentais. Primeiro, liquidez imediata. A máquina não falha. Logo, vão ter mais dinheiro na conta ao final do mês, via retenção na fonte mais baixa ou num belo reembolso anual. É dinheiro real, não são promessas. Mas o segundo ponto é o verdadeiro fator de mudança. A previsibilidade a 5 anos. Pensem nisto. Saberem exatamente o que vão receber, com margem de erro nula, muda tudo. Muda a forma como negociam um salário numa entrevista. Muda a confiança com que pedem um crédito à habitação. Muda a decisão de investir no mestrado, porque sabem, com toda a certeza matemática, as regras do jogo para meia década. E para percebermos como tudo isto era urgente, olhem bem para este número inacreditável. 85%. 85%. É este o número de reclamações graciosas que as finanças estimam eliminar, de uma penada, com esta automação. Para quem não sabe, uma reclamação graciosa era um processo moroso, chato e exaustivo que consumia tempo incrível aos cidadãos e que obrigava os inspectores das finanças a resolver problemas à mão. Acabar com 85% destas reclamações é um ganho de pura eficiência, libertando os serviços do Estado para o que realmente importa e poupando dores de cabeça a quem paga os seus impostos. E com isto chegamos ao fim da nossa desconstrução do pacote legislativo desta semana. Mas deixo-vos com uma provocação, uma daquelas ideias para pensarem a caminho de casa ou do trabalho. Num Estado que caminha a passos largos para uma automação profunda sustentada por inteligência artificial e pelo cruzamento massivo de bases de dados, como é que vai evoluir, no futuro, este equilíbrio entre a eficiência clínica, super fria das máquinas, e os nossos direitos fundamentais enquanto cidadãos?
Uma coisa é certa, as leis que analisamos hoje revelam uma forte vontade de casar esta inovação tecnológica com a proteção social. Mas será uma dança que teremos de acompanhar muito de perto. Um enorme bem-aja pela vossa sintonia, mais esta análise do Portugal com Inteligência A, legislação à luz do dia. Até à nossa próxima explicação legislativa.